Olá pessoal, meu nome é Luca Mendes, sou advogado aqui na cidade de Sinop e nós vamos começar a conversar um pouquinho hoje sobre o direito agrário. Nessa matéria, nessa disciplina, nós vamos dar um pouquinho de atenção sobre como essas relações agrárias se dão dentro do direito brasileiro, alguns conceitos básicos que a gente vai precisar para entender esses tantos conflitos agrários que a gente vê aí, principalmente aqui na nossa região, né? Por conta, inclusive, de um histórico, né, que nós vamos ver, da formação, digamos, do Estado e das propriedades brasileiras em si, a gente acaba tendo um conflito que precisa ser resolvido de alguma forma, e essa forma a gente vai encontrar dentro dos conceitos, dentro dos princípios, dentro das bases do direito agrário. Então, o direito agrário, na verdade, ele é diferente, em primeiro lugar, diferente do direito ambiental, por conta de algumas peculiaridades. Enquanto lá no direito ambiental a gente está muito focado, digamos, no meio ambiente e na sua preservação, aqui no direito agrário nós estamos focados um pouco mais na questão das posses de propriedades rurais, na questão da reforma agrária em si, na questão de propriedades que têm tratamento especial constitucional, como é o caso das propriedades indígenas, como é o caso das propriedades quilombolas e assim por diante. Nós vamos ver como que se dão e como que se resolvem esses conflitos, como que se dá a passagem de propriedades da União para particulares, como que se dá a compra de propriedades por pessoas estrangeiras, por pessoas jurídicas, pessoas físicas estrangeiras. Então nós temos vários pontos aqui que são muito relacionados, sim, com a posse e com a propriedade de terras rurais. Diferente lá do direito ambiental, onde a gente tinha uma questão, um foco maior na questão do meio ambiente, da sua utilização, da sua proteção e das formas de proteção constitucional desse meio ambiente. Em primeiro lugar, nós temos que dizer por que essa disciplina, então, de direito agrário, ela é independente dentro do ordenamento jurídico. E aí a doutrina faz alguns apontamentos que são bastante interessantes aqui para a gente poder entender esse assunto. Em primeiro lugar, o direito agrário ele é independente pelo fato de ele possuir princípios próprios. Essa é uma das mais recorrentes, dos mais recorrentes argumentos utilizados pela doutrina para falar sobre a independência ou não de uma matéria específica. E aí a gente tem que lembrar, logicamente, né, a gente não pode perder de vista que o direito é uno. Então, se eu tenho matérias separadas, se eu tenho aí uma independência de algumas matérias, essa independência, na verdade, ela é didática. Ela não é prática, não é que o direito seja efetivamente dividido, mas sim que algumas matérias, algumas questões, elas precisam ser estudadas de forma separada do resto, por conta da aplicação de determinadas normas específicas e por conta da análise mais específica das situações relativas àquela matéria. Então, quando a gente trata, por exemplo, do direito do trabalho, a gente sabe que o direito do trabalho tem normas específicas e normas, por exemplo, que conflitam com normas utilizadas no direito civil. Então, quando eu separo o direito civil do direito do trabalho, eu separo isso porque num conflito, numa situação entre uma norma civil e uma norma trabalhista, eu vou saber qual aplicar ao caso concreto e eu vou saber qual vai ser a interpretação que eu vou dar àquela norma de um lado ou de outro, a depender da situação que eu estou lidando. E assim é também
com o direito agrário. O direito agrário tem determinadas disposições, tem determinadas proposições que inclusive podem em determinado momento entrar em conflito com o direito civil. Nós vamos ver que tem uma questão do direito de propriedade que é tratado um pouquinho diferente aqui dentro do direito agrário. Então, assim, quando eu tiver uma situação que eu precisar resolver e que esteja em conflito entre o direito agrário e o direito civil, eu sempre tenho que saber com qual situação que eu estou lidando e, por consequência, quais são as normas que eu vou aplicar. Desde as normas, aí lembrando lá de um conceito também lá atrás, de direito constitucional. Então, desde as normas regra, chamadas normas regras, que são as normas que decidem casos específicos, até as normas princípio, que são aquelas que são um pouco mais genéricas, um pouco mais amplas e que vão tratar não de uma situação aqui que eu preciso resolver, mas sim vão tratar dos rumos que eu tenho que tomar em relação àquela matéria, em relação àquelas situações, né, de forma geral, e que podem inclusive se sobrepor a uma norma regra quando, no caso concreto, a norma regra não estiver atingindo esse objetivo específico que está lá previsto pelo princípio. Então, aí eu tenho diversas normas, logicamente, né, em que eu vou verificar que o princípio que fundamenta a matéria 1 e a norma regra que está exposta em alguma legislação específica é contrária. E aí eu posso, no caso concreto, deixar de aplicar a norma regra específica com base no princípio, com base no fundamento. E aí é que a gente lembra também dos conceitos bastante ensinados pela doutrina, de que os princípios, na verdade, eles são as bases sólidas sobre as quais se funda o ordenamento jurídico. Então eu tenho o ordenamento jurídico é formado não só pelas normas que eu vejo escritas, mas sim por toda uma base sólida formada por princípios que eu sempre devo seguir, ainda que eles não estejam expressos na norma e ainda que eles estejam expressos de forma contrária dentro da norma. Não são poucas as normas que são derrogadas ou que deixam de ser utilizadas no caso concreto por conta da prevalência, digamos, dos princípios. Beleza? Então, lembrando dessa unicidade do direito, eu tenho aí um fator de separação do direito agrário, que é a especificidade da matéria, que são os princípios próprios aplicáveis. Então, eu precisei, em um determinado ponto, resolver essas situações sem ter que usar necessariamente as normas gerais de direito civil, que nós vamos ver vão conflitar aqui em alguns pontos e vão, inclusive, atrapalhar a evolução do direito agrário dentro do direito brasileiro. Então, a própria doutrina agrarista já fala que se esperava um pouco mais do Código Civil de 2002 e ele vem com algumas disposições que são, de certa forma, talvez não seja essa a palavra, mas de certa forma decepcionantes. Por quê? Porque não trazem as regulamentações adequadas, as regulamentações que deviam, e aí eu continuo tendo uma briga muito grande dentro da legislação sobre a aplicabilidade ou não de algumas normativas que estão lá no direito civil para cá, no direito agrário, e inclusive da necessidade de modernizar, talvez, as próprias normas de direito agrário que vêm sendo aplicadas até hoje. E aí, o primeiro conceito muito, muito interessante aqui, que a gente precisa saber, é a diferença entre o que é rural e o que é agrário. Nós vamos ver depois definição de imóvel rural e outras situações, não é disso que eu estou falando nesse momento. Mas nesse momento a gente vai entender como rural, tá? Zona rural do município, por exemplo, aquilo que está longe da cidade. Então aqui eu tenho perímetro urbano, aqui eu tenho perímetro rural.
E nós vamos entender como agrário aquilo que é destinado à produção agrícola. Então, beleza. Quando eu falo dessa definição do que é rural, eu estou falando de um critério de localização. O que é longe da cidade é rural. Quando eu estou falando de agrário, eu estou falando de algo que é destinado a produzir. Beleza? Continuamos na próxima parte da aula.